Seja bem-vindo ao Comunicast. Nós somos o Grupo 6, nosso tema é Marketing Vendas. Nesse videocast estaremos abordando o nosso convidado sobre a história e a evolução do marketing. Meu nome é Catiele, curso Engenharia Agronômica, estou no segundo semestre de Agronomia. Meu nome é Hanson, curso de Administração, estou no quarto semestre de Administração. O nosso convidado é o Carlos Eduardo Marota Peters, professor universitário e de ensino médio, graduado em Ciências Econômicas e Histórica. Doutor em História Social, trabalhou em disciplinas como História de Medicina, Econômica e Microeconomia. Trabalhou com Economia Brasileira e noções da Economia no Centro Universitário Toledo. A primeira pergunta que a gente tem é: como tem evoluído o marketing desde o surgimento até os dias contemporâneos? Boa tarde. Bom, a história do marketing se confunde com a história do capitalismo. Ele surge lá por volta da segunda metade do século XIX, ali por volta da segunda Revolução Industrial, a partir de 1860, 1870, né? E quando surge a ideia do marketing, a concepção do marketing, ele está muito voltado para a questão da produção. Na sua fase 1, a produção era o foco, o aumento da produção, a divisão do trabalho e produtividade. Isso tinha muito a ver com a teoria econômica da época, inclusive, que acreditava que bastava produzir que você geraria consumo. O consumo era automático após o aumento da produção. Isso a gente chama na economia de lei de Say, que foi criado por um economista chamado Jean-Baptiste Say. É só no século XX que essa perspectiva começa a mudar, em função da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, a ideia de que o consumo é automático, reação automática à produção desaparece e começa a se pensar em analisar o comportamento do consumidor. E aí a gente tem uma nova vertente que se desenvolve principalmente a partir da década de 30. E ali nós temos várias subcorrentes, olhando para o consumidor, né? Tentando entender o comportamento do consumidor, tentando gerar comportamentos. A gente tem vários momentos. Num primeiro momento havia a tentativa de se criar uma imagem positiva do produto, dando o maior número possível de informações, mapear o gosto do consumidor. A partir de um certo momento você começa a trabalhar com a ideia de construir novas necessidades de consumo, principalmente a partir da década de 50, é uma coisa que a gente pode desdobrar depois. E um desdobramento importante vai acontecer na era digital, em função das novas tecnologias de informação, vai haver a criação de novas perspectivas no campo do marketing, né? Se falar, por exemplo, de marketing 4.0, e mais recentemente no Japão, a partir de 2016, marketing 5.0, que está conectado com as novas tecnologias. Então você tem uma longa evolução, né? Desde o foco na produção até o foco no consumidor, com várias subcorrentes. Certo. Quais eram as estratégias e técnicas empregadas na prática do marketing antes da era digital e como elas se transformaram e deram lugar às novas abordagens após a ascensão da tecnologia digital? Bom, vamos pensar assim. Antes da era digital, a gente teve várias fases, né? Mas a gente pode destacar duas fases do marketing. A primeira, que coincide com o início do século XX, já vai mais ou menos até a década de 1950, ali imediato, pós-Segunda Guerra Mundial, havia uma preocupação muito grande em se comunicar com o consumidor a partir de um certo grau de informações bem profundas sobre as características do produto. Então se comunica o que é o produto, quais são as qualidades do produto, no que ele pode contribuir, né, para, de certa maneira, melhorar os padrões de vida e tal. Inclusive a propaganda da época é muito prolixa em termos de informação. A partir dos anos 50 há uma mudança. Uma mudança que deságua no mundo atual, né? Mesmo na era digital a gente tem uma conexão com o que aconteceu ali. Imediato pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma expansão do consumo nos Estados Unidos, por causa da prosperidade americana, e a criação do American Way of Life, que é um novo padrão de vida e de consumo. Felicidade é igual casa própria, automóvel, eletrodomésticos e tal.
E ali as estratégias ficaram mais agressivas, né? Mais pontuais até. Não só tentando passar informações sobre o produto, mas também tentar entender a psique do consumidor. Fazer estudos psicológicos sobre a vida do homem moderno, as suas faltas psicológicas, para poder explorar isso no campo, principalmente da propaganda, né, que vai ser direcionada para isso. Inclusive vão ser criadas algumas diretrizes, né, na propaganda moderna, são 8 diretrizes, para explorar características psicológicas. O desejo de eternidade está inserido no seu próprio tempo e uma série de outras carências, né? Portanto, fica muito mais afiado, muito mais afinado. E aí o foco passa a ser o consumidor. E a partir desse momento começa a trabalhar com a criação de novas necessidades de consumo artificiais, que vão além daquelas que são fundamentais para a vida de um homem, ter um carro, né? Ter uma geladeira ou de uma mulher. Naquela época havia uma marcação muito grande entre padrões de divulgação para homens e mulheres. A partir da era digital, tudo isso permanece. Quer dizer, não há uma mudança qualitativa nesse foco no consumidor. O consumidor continua sendo o foco, mas as estratégias vão mudar, né? A internet, desde que ela começa a difundir a partir da década de 90, foi percebida como uma ferramenta ideal para isso, né? Para se criar necessidades de consumo, para se fidelizar consumidores, porque se percebeu que na interface do homem com a rede havia um diálogo em que a rede devolvia às pessoas, mesmo fora do âmbito do consumo, aquilo que elas sempre procuravam. Quer dizer, os cálculos passaram a ser feitos a partir disso, né? Qual é o perfil dele, de uma forma quase que automática. Então se devolve para o usuário aquilo que ele sempre procura. E isso passou a ser uma ferramenta, né? Isso passou a ser utilizado nas estratégias digitais, principalmente no início lá, com o e-business, né? As primeiras empresas a trabalharem digitalmente. Começaram a construir perfis a partir de feedbacks na rede. E vai chegar um momento que isso vai passar, essa vai ser a principal, ou vai ser o principal instrumento do marketing da propaganda moderna, colocando no segundo plano as estratégias mais diretas e analógicas. Então é uma mudança nos meios, né, ligada ao universo digital, mas utilizando uma perspectiva que surgiu nos anos 50, que é o foco no perfil do consumidor, tentar descobrir o que ele é, né, utilizar isso a favor das empresas e até criar a partir disso necessidades de consumo artificiais. Interessante. A próxima pergunta, a gente quer que o professor explique o conceito do marketing sensorial e bem como detalhar algumas técnicas fundamentais que constituem essa estratégia. O marketing sensorial começou a ser usado também nos anos 50. Para a gente é o grande ponto de virada, né? É a época do grande avanço do capitalismo, os 30 anos gloriosos, a necessidade de criar um mercado de massa. E aí se descobre, utilizando várias ferramentas da psicologia e etc., e a gente não vai aprofundar aqui, que o contato, bom, isso é coisa antropológica mais antiga, mas que o contato do homem com o mundo se dá por meio dos sentidos. São os sentidos que fornecem as informações que são trabalhadas pela razão, né? E muito daquilo que chega até os consumidores a partir dos sentidos acaba se tornando referencial da memória, principalmente a partir da infância. Existe uma memória olfativa, existe uma memória auditiva, etc. E se você fideliza desde cedo a partir dessas memórias que são sensoriais, você consegue manter esse consumidor fiel, né, de acordo com essa perspectiva por mais tempo. E aí se desenvolveram várias técnicas de marketing sensorial, portanto, que dialogam com os sentidos. A gente poderia dar alguns exemplos, né? Existe todo um fetiche no universo moderno, porque vai virar símbolo de ascensão social e sucesso profissional, o consumo de automóvel. O automóvel é símbolo do novo capitalismo da época, né? Hoje vai perder um pouco espaço, com o celular e tal, mas na época era. E ter um automóvel 0 km era o sonho de consumo da maioria dos jovens. Significava um momento de autonomia, né? De sucesso na carreira e tal. E aí se desenvolveram produtos para dar cheiro de carro novo em carro usado. Quer dizer, você bota lá um spray, você senta naquele carro para fazer um test drive e tem um cheiro característico de um carro novo.
Quer dizer, isso te traz sensações que vão além da razão, né? Que trabalham além da razão, que podem te conduzir para um impulso de consumo. É uma forma de marketing sensorial. E depois ele vai evoluir, ele vai ficar mais refinado, ele vai começar a trabalhar, inclusive, com a concepção dos espaços de consumo. Os espaços são pensados para poder reter consumidor, dependendo do tipo de consumo, ou expulsá-lo. E aí, 2 exemplos que eu costumo muito utilizar, inclusive em sala de aula, é o de uma tradicional livraria, né? A compra de livros acontece a partir de muito pensamento, um diálogo ali do consumidor com o que ele vê. Portanto, o ambiente deve ser pensado para retê-lo, para ficar mais tempo possível ali, para poder consumir por impulso, né? Portanto, as livrarias têm música calma, tem bancos aconchegantes, tem toda uma ambiência pensada em termos e sentidos em função daquele tipo de produto. Já um fast food, não. Quer dizer, um fast food foi pensado para que você consuma rapidamente um alimento e vá embora, né? Porque tem que ceder a cadeira para um próximo. Então, o ambiente é razoavelmente desagradável. Ele é agitado, né? Inclusive a música é agitada. Poder reter... Exato. Só você reter mesmo, faz eco e etc. Rotatividade de cliente. E os fast foods utilizam uma estratégia de marketing sensorial muito importante, que é a fotografia de alimento, né? Que vai evoluindo, trabalhando com nuances de cor. Existe toda uma análise cromática, né? Para as cores que aparecem na propaganda. Propaganda televisiva com o som da bebida sendo aberta com o gás, etc. E tudo isso evoca o marketing sensorial. Então existem várias estratégias ali que são conjugadas, desde a concepção do espaço até as propagandas televisivas e hoje na internet, né? É bem interessante essa parte de marketing sensorial, ela bem sentido e interessante. A próxima pergunta é de que forma o marketing e a comunicação estão ligados e como essa relação impacta o sucesso das estratégias de uma empresa? Bom, desde pelo menos a década de 30, 40 e principalmente os anos 50, marketing e comunicação estão no mesmo universo, né? Apesar do marketing não ser só propaganda, né? Está no mesmo universo. Aí o diálogo com o consumidor passou a ser fundamental, né? E as estratégias são comunicacionais, elas passam a ser, né? Comunicacionais, inclusive absorvendo elementos de um tipo de propaganda que evoluiu antes da propaganda comercial, que é a propaganda política, muito testada na Alemanha nazista, por exemplo, por um indivíduo chamado Goebbels e tal. O que deu certo na propaganda política foi incorporado pela propaganda comercial, principalmente nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então é uma simbiose, né? Muita gente até confunde marketing com simplesmente propaganda em função dessa interface, né? E no mundo de uma competitividade cada vez mais acirrada, principalmente após a globalização, abertura dos mercados, fim de barreiras tarifárias protecionistas, nem sempre de forma positiva, diga-se de passagem, né? Manter-se nos negócios passou a ser um desafio constante. A época dos negócios perenes, né, que duravam gerações, acabou. É uma era que durou até o mais tardar, meados dos anos 70, né? Primeiro porque a tecnologia evolui muito rapidamente, negócios e profissões desaparecem muito mais rapidamente, e uma empresa deve saber como o mercado se comporta, quais as tendências que existem dentro do campo do consumo, né? E deve haver uma comunicação constante com o universo do consumidor, quase que um diálogo, né? Até para poder tentar, que nem sempre é possível, se adiantar às tendências, né? Se adaptar às tendências antes que as tendências engulam. Portanto, passa a ser uma das ferramentas fundamentais. O tal do marketing 4.0, de acordo com alguns... Eu não gosto dessa nomenclatura, tá? Eu só estou usando por uma questão didática. Eu não gosto de 1.0, 2.0, acho uma grande bobagem. Mas o pessoal chama de marketing 4.0 exatamente esse, conectado ao mundo da internet, né? Que tenta conhecer melhor os clientes, fidelizar a partir de gostos pré-estabelecidos, usando tecnologia digital, hoje inclusive com inteligência artificial, né? Quer dizer, toda a construção de um mapa de personalidade de consumidor a partir de hábitos, né? E as empresas que querem sobreviver nesse mercado não podem se furtar
infelizmente, essas tecnologias, né? Essas novas técnicas. Bom, a gente discutiu bastante informação, pra gente foi novidade, né? Tudo que o professor passou pra gente. E a gente queria que você avaliasse a participação desse videocast contando sobre a história do marketing pra gente. Muito bem. Olha, eu achei muito interessante porque vocês fizeram perguntas que são exatamente as perguntas que devem ser feitas num podcast com essa estrutura, né? Foram pontuais, então eu acho que isso enriqueceu, né? Você trabalha uma perspectiva histórica, você pega os momentos, né? Até chegar na configuração atual. Existe algo que você gostaria que chamou sua atenção? Gostaria de pontuar algo que não foi discutido nessa conversa? A gente pode falar um pouquinho mais, só para poder fechar, dessa concepção das novas tecnologias, né? Porque existe uma certa ingenuidade com relação a isso, né? Até por uma questão de necessidade de mercado, existe aquele discurso de que toda tecnologia vem para melhorar a vida das pessoas. Esse é um discurso vazio, na verdade, né? A tecnologia não é boa nem má. A tecnologia, ela é criada para gerar lucro para o seu produtor. O objetivo de uma produção tecnológica é gerar lucro para quem a cria. O efeito que ela vai gerar depois, muitas vezes sai do controle. A gente chama isso no campo da história das tecnologias de efeito Frankenstein. Uma vez você bota um monstro no mundo, que é produto, né, de um trabalho, o que ele vai fazer no mundo, você já não mais controla. Muitas vezes ele pode até se voltar contra você. Quer dizer, nem tudo são flores no campo. De tudo isso é o celular, né? Que tinha e hoje... Nem tudo são flores, né, no campo digital. Você tem o ciberataque, você tem a formação de grupos extremistas que facilitaram sua comunicação e encontraram adeptos onde o mundo analógico seria impossível, né, porque as comunicações eram precárias. Você tem uma série de empresas tradicionais que geravam emprego físico que desapareceram. E o número de empregos que não foram gerados na era digital que foram gerados não suprem, né? A gente vive aquilo que alguns economistas chamam de desemprego estrutural em algumas áreas. Esses são os efeitos perversos das novas tecnologias que devem ser pensados. A tecnologia não deve simplesmente ser aceita como algo inexorável, né? Como parte da evolução da humanidade. A gente perdeu a capacidade, eu acho que é isso que é importante, a gente perdeu a capacidade de discuti-las. Perdeu a capacidade de estabelecer limites, né? Até porque há uma destruturação da própria sociedade nesse processo, né? O indivíduo se considera mais um consumidor no mundo atual, é o perfil que ele se auto-estabelece, do que um cidadão. Então essa é uma questão que merece ser discutida, só para pontuar. Certo. Agradecemos que o senhor aceitou o nosso convite. E obrigado, mais uma vez, por ter comparecido. E foi bem esclarecedor, as perguntas foram bem explicadas. E tem mais alguma coisa para falar? Não, obrigada pelas informações que a gente foi obtida hoje, e a gente foi muito agradável a roda de conversa que a gente tivemos hoje, e foi de grande ajuda para nosso videocast. Muito obrigada. Foi um prazer.